viúva limpa a oficina do marido e descobre que ele estava mentindo o tempo todo. Um mundo empoeirado criava um ar misterioso quando atravessado pelos feixes de luz em uma oficina escura, quando Betty silenciosamente abriu a pesada porta rangendo. Era sábado de manhã. Betty soltou um suspiro profundo. Ela realmente precisava fazer aquilo. Agora o workshop devia ficar vazio e os itens deviam ser vendidos, pois ela precisava desesperadamente de dinheiro e seu marido não deixou nada para ela. Mas a descoberta que Betty fez logo cedo na manhã de sábado mudou completamente o que pensava sobre seu falecido marido. Quando Betty finalmente conseguiu fazer o seu caminho para a oficina, foi que ela rapidamente notou que alguma coisa não estava bem ali. Havia uma camada de poeira em tudo, exceto por um ponto no chão ao lado da bancada de trabalho que tinha sido movida recentemente. O filho de Betty, Mike, ajudou a mover o banco na área livre de poeira no solo, revelando um alçapão escondido abaixo dele. 2 semanas depois do marido de Betty falecer, e Betty ainda estava bastante distante de tudo. Sua casa lembrava dele, seu cheiro, sua presença. No começo, ela não sabia muito bem para onde ir. Começou pelo quarto onde eles passaram a maior parte do tempo juntos, e ela sentiu a partir daquele momento como seria tudo tão difícil. Tudo parecia desmotivá-la, e acontecia isso em toda a casa. E havia ainda mais um lugar que era onde o homem trabalhava, seu workshop, um galpão logo atrás da casa. O marido de Betty tinha ido para a oficina logo após sua aposentadoria. Ele estava lá todos os dias e sempre passava muito tempo lá. Além disso, às poucas vezes ela lhe perguntara o que ele estava fazendo, e sua resposta sempre foi que ele estava mexendo em algumas máquinas antigas e que era uma ótima maneira de se manter ocupado depois de sua aposentadoria. Tendo se preparado mentalmente por completo, ela mesmo disse para a oficina e foi com algumas caixas para descartar o que havia lá. Ao chegar lá, ela descobriu que o lugar estava trancado e ela absolutamente não tinha a mínima ideia de onde ele tinha guardado a chave e ela nem sabia o que estava ali no galpão. Desapontada, ao encontrar uma fechadura que ela decidiu desistir do galpão por enquanto. Mas depois, ela chamou um chaveiro local para vir ajudá-la com a porta. Enquanto ele se perguntava por que ela nunca tinha pensado em entrar lá antes e já havia se passado 10 anos, o chaveiro fez seu serviço em uma questão de minutos e foi embora, depois que Betty pagou a ele pelo seu serviço. Sozinha na oficina, era hora de ver o que seu marido tinha. Até aquele momento não havia nada fora do normal. Isso porque tudo na oficina parecia exatamente como deveria ser. Uma oficina normal. Embora ela pensasse que o lugar estaria mais desorganizado, Wilbert nunca foi muito de se importar com organizações. À medida que ela avançava pela oficina, ela não pôde deixar de notar que o lugar estava mais empoeirado do que deveria estar. Em questão de algumas horas, Mike veio atrás de Betty. A mulher o sentou e contou-lhe sobre como deveriam trabalhar na oficina. Assim, ela liderou o filho curioso para a oficina e apontava para a bancada de trabalho que era onde ela precisava dele para ajudar a mover o móvel. Mike animadamente mudou o banco do lugar para o outro local, para revelar algo que era uma entrada. A mãe e o filho ficaram surpresos ao ver um alçapão na oficina. Mike abriu o alçapão que não estava trancado para revelar uma escada descendo. Mike foi na frente, liderando o caminho para ajudar Betty e ambos fizeram o trajeto até o final das escadas. Então começaram a subir escadas. E subiram, e subiram, e subiram e foram finalmente vendo a saída. E eles ficaram atordoados por se encontrarem em uma garagem que tinha apenas um carro de aparência elegante. Olhando um para o outro, eles perceberam que ali havia um tipo de rota pré-carregado nele, uma viagem de uns 30 minutos. A mãe e o filho certamente sabiam o que deviam fazer no próximo passo.
Beth entrou no banco do passageiro, enquanto Mike usou um pequeno controle remoto no carro para abrir a porta da garagem. E enquanto dirigiam para fora da garagem, Beth finalmente teve uma resposta a uma de suas inúmeras perguntas. Ela sabia onde eles estavam, mas ela não sabia para onde eles estavam indo. A garagem pertencia a uma das casas no bairro, que estava pronta para a venda. A casa tinha ficado à venda por muito tempo sem encontrar um comprador. Houve um ponto em que ela estava interessada em comprar a tal casa, mas quando ela não pôde encontrar possibilidades, ela desistiu da casa. E agora ela estava aqui. Depois de quase meia hora de condução, Beth e Mike encontraram-se perto dos limites da cidade, em frente a outra velha casa. Era a mesma coisa que o último lugar, mas estava à venda. Beth queria saber se eles tinham algo a ver com a situação. Talvez fosse apenas uma coincidência. Beth olhou para a propriedade e a parte de fora. Realmente a casa e sua estrutura estavam obviamente em péssimas condições. Precisava de pintura, de limpeza e algumas manutenções para que pudesse se tornar talvez um pouco apresentável. Ela não tinha ideia de como alguém esperava que uma casa em tão má forma fosse vendida por um preço decente. Mike verificou a frente da casa antes de entrar na varanda e tocar a campainha. Ninguém respondeu. Ele girou a maçaneta da porta e chegou até empurrar uma das janelas, mas claro que isso não era uma das maneiras óbvias de entrar. De repente, ele teve uma ideia sobre como encontrar mais informações sobre a estranha propriedade. Beth, entretanto, decidiu investigar o carro em busca de mais detalhes. Não parecia como se houvesse muita coisa no veículo, mas ela tinha um palpite de que talvez houvesse pistas sobre tudo no carro. Parecia um carro comum, era principalmente limpo e não havia nada que chamasse a atenção do olho de Beth. Mas quando ela abriu o porta-luvas, a única coisa dentro era um grande saco preto que ocupava todo o espaço do compartimento. Quando Beth abriu o saco, ela quase gritou em voz alta. Dentro haviam pacotes de nota de $100. Sem contar, estimava-se que deviam ser alguns milhares de dólares. Quando ela moveu o dinheiro para o lado, conseguiu ver que também haviam vários conjuntos de chaves e alguns cartões de plástico enfiados dentro do saco. Mas ela mal conseguia manter as mãos dela longe, tremendo. Ela viu que Mike estava quase tremendo também. De volta ao carro, ela o chamou, e eles estavam tão atordoados com o dinheiro que nem tinham notado as carteiras de motorista. Ela notou que haviam algumas e que em todas elas haviam fotos do seu marido falecido, mas os nomes eram todos diferentes. Beth e Mike não podiam acreditar no que eles estavam vendo. Por que alguém precisaria de 5 identidades falsas? Beth foi abalada por uma terrível sensação de que talvez ela não tivesse conhecido seu falecido marido de verdade. Tudo ali parecia um segredo tão enorme, mas a descoberta da bolsa deu a Mike outra ideia. Depois que a conversa com os vizinhos não deu certo, Mike pegou os vários conjuntos de chaves do saco preto e foi para a porta da frente e começou a experimentá-las na fechadura. Finalmente, uma delas girou e abriu a porta. Ele hesitou por um minuto antes de decidir que ele ainda não queria chamar os policiais, até que ele soubesse o que estava acontecendo. Tinha que haver uma resposta ali dentro. Mesmo que Mike estivesse nervoso com o que eles pudessem encontrar, ele tinha que ajudar Beth. Dentro da casa com Beth, só para garantir que estariam seguros, ele trancou novamente a porta, para se certificar de que ninguém poderia seguir eles. Uma vez que eles não tinham ideia de quem poderia saber sobre o dinheiro e ainda era possível que isso fosse parte de um enredo maior. O interior da casa era apenas um corredor para baixo, assim como o exterior, apenas um pouco de luz entrava das placas das janelas com cortinas, e não havia qualquer coisa que pudesse dar a ideia de que alguém estivesse lá. De fato, ninguém tinha estado lá por muito tempo, mas talvez esse tenha sido o ponto. Mike ligou a lanterna do celular para guiá-los através da casa enquanto eles procuravam por qualquer coisa que pudesse vincular o lugar a Wilbert.
Beth não falou qualquer coisa. Ficou bem perto de Mike o tempo todo. Ele podia sentir que ela estava nervosa. Ambos estavam. Eles procuraram bastante, mas ainda não tinham acabado e olhavam cuidadosamente, lembrando da escotilha na oficina que tinha sido escondida. Mas lá não tinha qualquer sinal de uma passagem secreta pela casa ou outro quarto. Mike, obviamente, pensou que talvez eles pudessem ter uma sorte melhor no andar de cima da casa. Poderia ter algo como um sótão para esconder as coisas. Mesmo que Beth não quisesse se separar, naquele momento ela já estava exausta. Então, ela deixou Mike ir no andar de cima sozinho e ficou pensando que subir era um tanto assustador para ela. Ela limpou um local no sofá e sentou-se para pensar sobre toda a situação. Enquanto ela esperava Mike voltar, ela se sentiu tão estúpida. Beth ficou chateada só de pensar em como Wilbert deve ter mentido para ela, e agora não havia nenhuma maneira de confrontá-lo ou perguntar a ele sobre o que era tudo aquilo. Ela estava muito irritada por ele não ter lhe dado um único sinal sobre sua vida real, e talvez ela nunca fosse conseguir obter respostas. Quando Beth estava pronta para desistir, Mike gritou pelas escadas por ela que ele tinha encontrado algo importante. Animada com isso, ela subiu as escadas correndo o mais rápido que pôde. Seu coração estava batendo acelerado. O que poderia ser? Beth mal conseguia enxergar no andar de cima, mas encontrou Mike em uma das áreas adjacentes que terminaram no que parecia ser um quarto. Assim que ela entrou, ele apontou para uma pintura na parede. Ela se aproximou apertando os olhos para tentar ver o que a pintura continha, e era a última coisa que ela esperava encontrar em uma casa abandonada. A pintura foi obviamente zelada em comparação com o resto da casa. Não tinha poeira ou rachaduras. E quando Beth estava bem perto, a ponto de a imagem entrar em foco, ela a ofegou e colocou a mão sobre o coração. O próprio Mike começou a rir da reação dela. Era um retrato deslumbrante de sua família. Beth não conseguia entender o que ele estava fazendo lá e se o Wilbert já tinha feito destinado para eles verem. Mike pisou para frente e suavemente removeu a pintura da parede e a colocou no chão, e depois voltou para o local onde ela estava pendurada. Há algo a mais. Havia um cofre embutido na parede com um envelope preso no exterior. Mike abriu cuidadosamente e segurou-o entre os dois para que pudessem ler juntos. Era uma carta de Wilbert, que explicava tudo e que soava como um enredo de um filme que eles não podiam acreditar. Wilbert não estava orgulhoso disso, mas ele tinha feito alguns trabalhos com pessoas questionáveis e criminosos para sustentar a família. Ele encontrou casas seguras onde as pessoas pudessem esconder-se da polícia, sem que ninguém os incomodasse. Tinha começado por acidente anos antes. Beth de repente se lembrou de uma conversa que eles tinham tido uma vez sobre uma casa abandonada. Wilbert mencionou querer comprar uma propriedade de aluguel, mas Beth pensou que era muito arriscado para investir seu dinheiro desta forma. Ele discordou e queria que eles tivessem uma rede de segurança. Ele visitou então a casa sem lhe dizer que a casa estava uma bagunça e que parecia totalmente vazia. Um dia, Wilbert chegou à propriedade e encontrou um estranho escondido dentro. Um criminoso tinha feito negócios para evitar a polícia durante uma grande onda de crimes na cidade. Ele se ofereceu para pagar a Wilbert para deixá-lo usar a casa em segredo. Era um acordo bom demais para recusar. Ele se manteve escondido até finalmente a polícia liberar a área e se reorganizar. Depois disso, os criminosos se mudaram para outro lugar. Mas mesmo assim, a carta ainda não explicava muita coisa. Mike segurou a carta e virou. O outro lado também tinha algo escrito. Wilbert explicou que tinha começado a vender tudo antes de sua morte, mas precisava de um lugar para esconder os fundos do governo. Na parte inferior da página havia um código que era uma combinação que Mike usou para abrir o cofre que estava atolado com mais dinheiro do que eles poderiam imaginar.
Beth não tinha ideia do que fazer com tudo isso. Eles consideraram notificar a polícia, mas em seguida decidiram mudar de ideia. Wilbert queria que eles se divertissem, e era o que eles garantiriam que fariam, porque em cima do dinheiro havia a pintura que Beth apreciaria eternamente. Que história sensacional! E você, o que faria numa situação dessa? Coloca nos comentários pra gente saber a sua opinião. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ah, ativa as notificações também para não perder nenhuma história sensacional. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!